وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e o melhor caminho é o caminho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta nova série de aulas que são um breve resumo do comentário da Surat al-Fatiha, aulas baseadas no tafsir do Imam Ibn Kathir, rahimahullah. Na aula de hoje vamos falar da leitura da Surat al-Fatiha durante a oração. A leitura da Surat al-Fatiha durante a oração. E o autor, rahimahullah, Ibn Kathir, disse, no hadith relatado por Muslim e narrado por Abu Huraira, que disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem efetua uma oração sem ler Al-Qur'an, sem ler a mãe do Alcorão, isto é, Al-Fatiha, então a sua oração será incompleta. A sua oração será incompleta. A sua oração será incompleta, não exata. Não exata. Então, Abu Huraira radiyallahu anhu disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que quem efetua uma oração sem ler Al-Qur'an, isto é, Al-Fatiha, a mãe do Alcorão, então a sua oração será incompleta. E o profeta sallallahu alaihi wasallam repetiu 3 vezes que a sua oração será incompleta. Será incompleta. A sua oração será incompleta e termina dizendo não exata. Então foi dito a Abu Huraira, isto é, ao narrador deste hadith, foi-lhe dito, nós efetuamos a oração atrás de um imam, isto é, em congregação. Será que temos de ler Al-Fatiha? Será que temos de ler Al-Fatiha? Então Abu Huraira radiyallahu anhu respondeu, leiam-na no vosso interior. Isto é, leiam Al-Fatiha no vosso interior. Isto é, em voz baixa, sem emitir qualquer som, apenas movimentando a língua e os lábios. Então aqui temos vários pontos benéficos. O primeiro dentre eles é que é obrigatório de ler Al-Fatiha em cada unidade da oração. É obrigatório de ler Surat al-Fatiha em qualquer que seja a oração.
em todas as unidades da oração. E o segundo ponto benéfico que tiramos daqui é esta questão que foi lançada a Abu Huraira, ao narrador do hadith, que é que quem faz a oração atrás do imam, será que tem de ler al-Fatiha ou al-Fatiha do imam lhe será suficiente? Abu Huraira radiyallahu anhu respondeu que devemos ler al-Fatiha, mas não em voz alta. Quer dizer que lemos no nosso interior, em voz baixa, sem emitir qualquer som, apenas movimentando a língua e os lábios. Depois Abu Huraira radiyallahu anhu, depois de ter sido questionado, disse o seguinte: pois ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: Allah azza wa jal dividiu, Allah azza wa jal disse: dividi a oração entre mim e o meu servo em duas partes, e o meu servo terá aquilo que pediu. Portanto, logo que o servo dirá Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louvor a Allah, Senhor dos mundos, Allah dirá: o meu servo me louvou. E logo que o servo dirá Ar-Rahman Ar-Rahim, o misericordioso, o todo misericordioso, Allah dirá: o meu servo me elogiou. E logo que o servo dirá Malik Yawmiddin, o soberano do dia do juízo final, Allah dirá: o meu servo me glorificou. E logo que o servo dirá Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda, Allah dirá: isto é entre mim e o meu servo terá o que pediu. E logo que o servo dirá Ihdina sirata al-mustaqim, guia-nos à senda reta, sirata alladina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, guia-nos à senda reta, a senda dos que agraciaste, não a dos incursos, à tua fúria, nem a dos desviados. Allah dirá: isto é para o meu servo e o meu servo terá o que pediu. Este hadith, além de ter sido relatado por Muslim, também foi relatado por An-Nasa'i. Então, este hadith é bem longo e é tão benéfico que convém de repetir este hadith. Então, Abu Huraira radiyallahu anhu disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: quem efetua uma oração sem ler al-Qur'an, al-Fatiha, então a sua oração será incompleta. A sua oração será incompleta. A sua oração será incompleta, não exata. Então, foi dito a Abu Huraira, que é o narrador do hadith: nós efetuamos a oração atrás de um imam, isto é, em congregação. Será que temos de ler al-Fatiha? Então Abu Huraira radiyallahu anhu respondeu: leiam al-Fatiha no vosso interior, pois ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: Allah azza wa jal disse: dividi a oração entre mim e o meu servo em duas partes, e o meu servo terá aquilo que pediu. Portanto, logo que o servo dirá Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louvor a Allah, Senhor dos mundos, Allah dirá: o meu servo me louvou. E logo que o servo dirá Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dirá, Ar-Rahman Ar-Rahim, o misericordioso, o todo misericordioso, Allah dirá: o meu servo me elogiou. E logo que o servo dirá
Malik Yawmiddin, o soberano do dia do juízo final, Allah dirá: o meu servo me glorificou. E logo que o servo dirá: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda, Allah dirá: isto é entre mim e o meu servo. Isto é entre mim e o meu servo. E o meu servo terá o que pediu. E logo que o servo dirá: Ihdina sirata al-mustaqim, guia-nos à senda reta, sirata alladina an'amta alayhim, à senda dos que agraciaste, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, não a dos incursos à tua fúria, nem a dos desviados. Allah dirá: isto é para o meu servo, e o meu servo terá o que pediu. Terá o que pediu. Depois o autor, rahimahullah, disse: a obrigação de ler Al-Fatiha em todas as orações, que seja para o imam, para quem reza atrás do imam ou para quem reza sozinho. Ibn Kathir, rahimahullah, aqui nos vai falar, vai voltar a repetir aquilo que foi dito inicialmente, mas com mais esclarecimentos, evidentemente. Então, o título é a obrigação de ler Al-Fatiha em todas as orações, que seja para o imam, para quem reza atrás do imam ou para quem reza sozinho. Neste título temos tudo aquilo que é necessário de conhecer, que é que é obrigatório de ler Al-Fatiha em todas as orações, que seja para o imam ou para aqueles que fazem a oração atrás do imam, mas também para aquele que faz a oração sozinho. Tudo aquilo que foi mencionado acerca da Surat Al-Fatiha nos prova e nos indica que é obrigatório de ler Al-Fatiha durante a oração, e isto é uma unanimidade dos sábios. Quer dizer que os sábios não estão em divergência sobre este ponto. Quer dizer que esta questão não há divergência entre eles. Que é que é obrigatório de ler Al-Fatiha durante a oração. É uma questão acerca da qual há unanimidade entre os sábios de Ahlus Sunnati wal Jama'a. E o hadith mencionado anteriormente, quer dizer, o hadith que mencionámos no início desta aula, estipula esta obrigação. O hadith que mencionámos anteriormente é a evidência desta obrigação, que é que é obrigatório de ler Al-Fatiha durante cada unidade da oração. Pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: quem efetua uma oração sem ler Al-Qur'an, a mãe do Alcorão, então a sua oração será incompleta. E num outro hadith, muttafaqun alayh, relatado por Al-Bukhari e Muslim e narrado por Ubadah ibn Samit, que disse, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: a oração de quem não lê Al-Fatiha não será válida. Não será válida. Este hadith é muttafaqun alayh. Não há qualquer divergência acerca da sua autenticidade. É autêntico. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos disse, como nos informou o Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, a oração de quem não lê Al-Fatiha não será válida. Quem não lê Al-Fatiha, então a sua oração não será válida. E também nos dois livros autênticos de Ibn Khuzaymah e de Ibn Hibban foi relatado um hadith narrado por Abu Hurairah radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: não será válida uma oração na qual Al-Qur'an não é lida. Não será válida uma oração na qual a mãe do Alcorão não é lida. E a mãe do Alcorão, como dissemos várias vezes, é Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha. Então, compreendemos de tudo o que foi dito que
é obrigatório de ler Suratul Fatiha em cada unidade da oração, que seja para aquele que faz a oração sozinho, que seja para aquele que faz a oração atrás de um imam, ou que seja também para o imam. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.